assunto aqui no Morning Show. O caso José Maier, acusado de assediar uma figurinista da TV Globo, continua dando pano pra manga. Atores e jornalistas têm se manifestado a respeito do assunto e, é claro, essas manifestações provocaram aí as mais variadas reações desde ontem. Vini, hoje a gente conta essa história aí com base, né, na reação de 5 figuras, vou enumerar aqui pra você. Manda. Que foram algumas pessoas que se manifestaram. O Caio Blatt, o ator Caio Blatt, a jornalista Juliana Morrone, o Otaviano Costa, apresentador do Video Show, Oscar Magrini e o Boni. Por onde que você quer começar aí? Vamos começar pelo Otaviano Costa, porque é um caso um pouco mais sério, porque estão dizendo que o Otaviano Costa foi afastado do Video Show aí por 3 dias. A Globo está negando esta informação e realmente o Video Show, ele tem um rodízio de apresentadores. E ontem o Otaviano Costa realmente não estava ao lado da Sofia Abrão, como está quase todos os dias. Então vamos esperar um pouquinho mais, para ver se hoje e amanhã ele realmente não vai estar, porque aí sim a gente vai poder confirmar esse afastamento. Mas aconteceu um episódio, você lembra que eu falei aqui ontem, Edgar, das mulheres que foram lá no Video Show falar sobre o caso do Zé Maier, da campanha, né? A hashtag mexeu com uma, mexeu com todas. Exatamente. E um pouco antes deste episódio, eles mostraram um vídeo do Big Brother, que assim como aqui eles também comentam um pouco de BBB lá, e foi aquele episódio do Marcos discutindo com as mulheres, apontando o dedo na cara das mulheres, e o vídeo termina com a Vivian dizendo assim, precisa disso? E o Otaviano Costa emenda, precisa sim, o que a gente gosta é disso, né? E aí a Sofia Abrão já faz uma cara meio de, oi, você falou isso mesmo? E na hora que chegou as meninas para falar do caso do Zé Maier, o próprio Otaviano Costa fez um meia-culpa, se retratou, falando, olha, agora há pouco eu falei uma frase aqui que não condiz um pouco do que eu penso, da forma como eu ajo. A gente pode até ouvir essa sonora, Ed, do momento em que ele se retrata ao vivo no Video Show. Você tem aí pra gente... vamos ouvir. Foi aquele impulso, né? Isso. Em tripudiar ali o que programa. ele falou, né? É isso que alimenta o falatório, Eu né? quis zelar um pouco pela brincadeira do BBB, de discussão, e acabei sendo um pouco machista. Vamos ouvir. Eu mesmo, agora há pouco, numa brincadeira, acabei soando um machismo feio, um machismo grosso, desordeiro, na hora do Marcos dentro do BBB. Depois eu fiquei mal, porque eu, com o tom de zelar pela brincadeira do BBB, vi o quanto machista estava sendo e equivocado em aparentemente estimular um desafio de um homem apontando o dedo na cara de uma mulher, coisa que eu nunca fiz, não abomino, mas eu acho que com lições dessa, mesmo não desejando ser o que nós aparentamos ser, serve como lição. Acho que todos nós estamos aprendendo com todas essas transformações da nossa sociedade, né? Então ele falou isso ao vivo, depois novamente pediu desculpas, e ontem ele não estava no comando do Video Show, por isso estão falando aí que ele foi afastado. Eu quero esperar um pouco mais, porque a Globo está negando essa informação e realmente o Video Show tem um rodízio de apresentadores. Hein? Não, mas e por que negaria se fosse isso? Se eles já encamparam tanto a campanha, exato, eles poderiam falar, olha, suspendemos mesmo, sei lá. No caso do Otaviano, vocês acharam que houve um exagero? Se for o afastamento. Pera um pouco. Olha só posso fazer uma ponderação? Nós aqui deixamos claríssimo que a gente pensa desse negócio. Fez uma lambança tremenda, o Zé Maier mereceu a punição, etc, etc. Agora o cara vai, sim, e pede todas as desculpas possíveis. Ele fez aí o que deveria fazer. Tudo bem, continua punido. Agora, daqui a pouco, você começa a suspender qualquer opinião divergente, digo opinião, e você começa a proibir qualquer tipo de brincadeira. E dou um exemplo. O Milor Fernandes, que era um sujeito que era apaixonado por mulheres, todo mundo sabe que era gentil, tudo isso, ele escreveu lá um negócio que era engraçado, todo mundo riu. Assim, o melhor, quando ele brigou com a Beth Friedan, o melhor movimento feminino é o dos quadris. Hoje ele seria suspenso, expulso do jornal. Não é assim.
a esse caso que, por exemplo, o Vini citou agora, não me parece grave, não. Até o cara se desculpou, tá suspenso, espera um pouco, daqui a pouco eu não posso falar nada aqui. Eu acho que o que ele quis dizer na hora também, Vini, é que assim, ele nem pensou e se referiu ao assunto com o conteúdo que exato, mas pela discussão. Acho que ele quis dizer que todo mundo quer ver um barraco no Big Brother. O clima quente. E as pessoas, e aí, infelizmente, gostam disso, gente. Eu vou falar a verdade. No calor desse embate, dessa discussão que gerou a atitude do José Maier lá com a figurinista da TV Globo. Acabou sendo no mesmo calor dia, né? dessa discussão, grave, e aqui é um caso grave. Acabou sobrando essa fagulha, essa faísca pra ele também, né? Mas temos uma feminista à mesa, eu quero perguntar pra ela o que ela achou dessa questão envolvendo Otaviano Costa e perguntar também pra você, Ellen, se receber esse tipo de elogio de que o melhor movimento das mulheres é o do quadril, isso não deixa envaidecida as mulheres também, não deveria deixar, horas. A frase, isso não custa lembrar, tem 40 anos. Tem 40 anos. Só para complementar o que eu estava pensando e o meu pensamento aqui é o seguinte, o erro ou não do Otaviano à frente do video show ali apresentando, ele ainda assim serve pra gente se rever, pra gente estar constantemente avaliando as nossas atitudes e o que a gente diz. Machismo ou não, exagero ou não, eu acho que ele acaba colaborando porque o próprio, quando faz esse reconhecimento e essa reflexão publicamente, está colaborando para que a gente estabeleça uma situação igualitária, onde homens não queiram se sobrepor simplesmente pelo fato de serem homens. Sim, mas claro, antes da Ellen, nós nos manifestamos sobre isso aqui e houve uma tremenda unanimidade. Sim. Todos nós pensamos a mesma coisa, você não pode fazer isso, chega, para. Né? E falta muita coisa agora. Chega de chamar de gostosa a mulher que passa. Sim. Chega, tem que avançar. Estou dizendo que nesse caso aí eu não vi nada de grave. Vamos lá, Ellen avaliando o Milor Fernandes agora. Bom, primeiro caso do Otaviano, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: a empresa fica muito manchada num episódio como esse Zé Maier, embora tenha agido corretamente, mas fica muito manchada. E quando você fica muito manchada, se é uma empresa do tamanho da Globo e que tem um departamento de assessoria e de comunicação, eu acho que é prudente justamente que ela, nesse momento, ela deve estar extremamente receosa e qualquer pessoa, qualquer atitude que soe minimamente machista, eles vão tentar punir e coibir. E eu acho que por que eles não assumiriam isso? Por que a Globo diz que não puniu? Agora, como eles estão dizendo que não, é uma coisa estranha. Agora, eu imagino que realmente vai ser um momento... Gente, é um momento de equilíbrio. Todos nós estamos em dúvida. É um momento de mudança, é um ponto de mudança. Tanto mulheres quanto homens estão em um momento de transformação de cultura. E quando a gente está num momento de transformação, há exageros de parte a parte, né? Há exageros de parte a parte, até achar o equilíbrio. Então, é óbvio que você vai coibir um pouco mais até chegar num ponto de equilíbrio, né? Então, está no momento de... Mas nessa linha de raciocínio, como é que você faria com aquele romance do Jorge Amado, das duas mulheres, Dona Flor. Dona Flor, como é que você faria? O Vadinho é o maior machista da história, fica falando de sacanagem o tempo inteiro. Aí nós entramos na arte. Aí você não dá novela. Uma representação, mas aí nós uma representação ficcional. Sim, e essa não influencia o pensamento popular. Eu sou completamente contrária a você fazer a qualquer tipo de cerceamento dentro da arte. Eu acho que a arte não se pode. E aí é o caso do Milor, por exemplo. O Milor escreveu isso há 40 anos. É como as marchinhas. Eu acho que você tentar colocar algum tipo de censura em marchinha, que foram escritas no momento em que elas não tinham esse intuito, né? Não havia esse pensamento, é completamente inviável. Você não pode olhar hoje algo que está escrito num tempo lá atrás. Sim. Agora, se hoje eu reproduzir esse pensamento com esse intuito, né? Aí sim é condenável. Eu tenho que entender que o Milor escreveu isso lá atrás e, né, com uma outra ideia e tudo mais. Eu preciso entender esse contexto do escrito dele. O Vadinho, né? você tendo a crer que, assim, ele espelha mais do que fomenta isso. Não sei, né? Não, ele é o seguinte, população, né? a arte tem uma poderosa influência sobre o comportamento popular.
Sem É dúvida. evidente. Sem dúvida. É evidente. Sem E dúvida. você A cultura é retrato. milhões de brasileiros que adorariam ser o vadinho, 2 mulheres e tal. Nada impede que esse sujeito assimile o linguajar do vadinho. Agora, pera um pouco, né? Pera um pouco, é arte. É arte. Senão você não pode fazer um filme com Os Cafajestes. Já começa pelo título, tá censurado. Não é assim. Agora, me parece também, o Vini pode confirmar isso pra gente, que toda essa repercussão partiu da própria imprensa, da própria mídia, e não a Globo quando diz, por exemplo, afastou porque é normal o rodízio, a gente sabe, a gente vê apresentadores num rodízio lá no programa. Sim, sim. Eu tendo a acreditar na afirmação da TV Globo, até porque Paulinha bem lembrou que se eles fizeram poderiam assumir afastamento também. e esse Poderiam comunicado falar, público gente. no caso do Maier, por que não fariam no caso do Otaviano. Otaviano? É por isso que eu disse que nós temos que tomar Então, um cuidado. a repercussão vem de O fora. que disse o Boni? Vamos lá para as outras 4 Vamos lá, figuras, vamos lá. então, É, porque eu tô interessado em o saber. Você vê Boni, que só a primeira... só a primeira já deu essa polêmica toda, né? Nossa. O Boni disse o É um seguinte... caso interessante, tem que ser para ser discutido. O Boni, em entrevista à Folha hoje, Augusto, disse que qualquer tipo de assédio é inaceitável, mas que ele acha que neste caso do Zé Maier, Quando vem o mas. não precisava expor essa situação da forma como a Globo expôs, fazendo uma matéria de 6 minutos no Jornal Nacional, que não precisava disso, que isso é um assunto interno da empresa e que ele acha que a Globo tratou tudo com sensacionalismo. Nossa, Essa foi- chegou a público com a Isso, afirmação gente. da menina. Como é Essa foi a interno, frase né? do Boni Vamos lá. em entrevista à Folha. Quem mais? Oscar Magrini, no encontro com Fátima ontem, que também tratou o assunto abertamente, Oscar Magrini estava indo bem. Tava falando realmente, né? Fazia algum Magrinho. sentido. Ele tava, Giovana. olha, Valeu no machismo espírito. é inaceitável. Não dá. O assédio sempre aconteceu, não só aqui na Globo, mas como em todas as empresas. Nós temos que mudar isso. Estamos aqui em 2017 já, pelo amor de Deus. Aí ele vai e fala isso aí, Edgar. A lógica binária do ser macho. Vamos lá. Vamos ouvir. Eu acho que, assim, não só aqui na Globo, como em todos os lugares, até no mundo, assim, sempre existiu assédio. Quando a mulher é bonita, deixa de ser, do cara, ou da própria mulher também em cima do homem. Mas, assim, a minha liberdade termina onde começa a sua. Então, jamais. Esse negócio assim, deve ter havido muito assédio, sim. Mas essa menina chegou, se pronunciou, falou, tomaram-se medidas, a Globo veio, pediu desculpa, fez. O Zé, um colega nosso também, sabe o que aconteceu, se desculpou. E eu acho que deve ter tido muita coisa, mas ninguém fala nada. A mulher também, por sentido, tem que saber se usar, se colocar, para não instigar ao outro. Mas, E na verdade, ó, mais do você, que né? instigar, né, Magrini, o outro saber que tem que respeitar, Lógico. independentemente É de o que eu como ela falei, a minha liberdade termina onde começa a sua. É o que eu faria, não, pelo amor de Deus, Fátima. Mas o que me dá o direito de eu chegar em você e te tocar? Não, jamais. Não, jamais, pelo amor de Deus. É, Mas você viu que ele tava indo bem. É, Você confuso. viu que eu acho que ele... tipo... Mas sabe o que isso É a diz, reflexão gente? ioiô, Não, mas isso é uma ela- coisa ela importante vai- Às vezes de a forma pensar. como o cara pensa vem antes do que ele quer Nós expressar, estamos. né? Esses 3 casos que a gente Estupra, viu mas não recentemente. mata. Nossa, Zé lembra Maier. dessa frase? Os casos do Ah, Zé Paulo Maier. Maluco. Do Vitor Chaves e até o próprio caso envolvendo a mulher do senador Lazier Martins, essas 3 mulheres que não ficaram quietas. Talvez em tempos atrás elas silenciassem. Então a gente está vendo uma nova mulher que começa a entender o que é violência e que não pode silenciar diante da violência. Mas a gente continua vendo velhos homens e velhos independentemente da idade, no sentido de que as respostas que foram dadas são respostas velhas. Se trata isso do âmbito privado, quer dizer, quando você vê lá o senador dizendo isso é da minha vida particular. Não, não é. Não é da minha vida particular. Violência contra a mulher é uma questão pública, isso já desde a década de 1980, 70, os movimentos feministas vêm dizendo isso, né? É público isso. Por quê? Porque a gente tem que entender que essa questão é uma questão de saúde pública. Quando o Boni diz a empresa não precisava expor sim. Tinha que expor, porque não é uma coisa privada, não é Claro. uma coisa particular da E empresa, tornou não. público a partir do depoimento dela, né? É sensacionalista. Não é sensacionalista. A empresa tem que dizer em público que não aceita isso. O que você está porque não é mais falando, Ellen, aceitável. ele tem a ver com o depoimento da Morrone, da Juliana quer dizer, Morrone, que eu fala que negar- não é uma questão geracional, e sim de caráter. Como ela quer dizer, afirma, e né? lembrar que primeiro ele negou, ele só foi admitir quando a punição veio de forma
grave. Então, são novas mulheres diante de velhos homens, e isso tem que mudar. Não, só pra... Aliás, bom negócio, é isso aí que você falou. Tem muita jornalista se expondo a isso porque casa com os velhos homens. Né? E só pra... impressionante a incidência de jornalistas que se expõem a esse tipo de coisa aí. Né? Você tem vários noticiários. Você não espera, claro, você nunca espera, essa do né? Lazier também, né? Você não vai esperar que a pessoa seja assim, né? E só pra reafirmar Não, né, que o Augusto? que... Ninguém Não, espera se casar. perguntasse pra mim, eu informaria. Porque eu sabia que o Lazier é um sujeito de pavio curto, como se diz no Rio Grande. Eu sabia. Vamos lá, vamos deixar o Vini fechar a lista dele. Só pra reafirmar que o que pegou nessa frase aí do Oscar Magrini foi o fato dele ter falado que a mulher precisa se colocar pra não instigar o outro. Não instigar. Isso que pegou Foi mal. Não, eu não digo isso, eu digo pra não correr riscos. Você convive com um cara violento, aí você não pode ficar 10 anos, como estávamos discutindo aqui ontem. Não pode. Certo. Bom, da Juliana Morrone você falou, né, de que ela colocou no Twitter dela, de que, como o Zé Maier tinha falado, aquela coisa da geração uma dele, geração machista. Ela falou, isso daí não é um problema de geração, isso é um problema de caráter, né? Foi isso que a Juliana Morrone colocou no Twitter dela. E pra finalizar, o Caio Blá, que tinha dito ao site Glamurama que não, foi uma brincadeira fora de tom do Zé Maier, não foi uma intimidação. Ele e que ele não justificou concordava que era por geração mesmo. e que ele não concordava com esse afastamento da Globo. Agora ele mudou um pouquinho de postura, colocou lá no Instagram dele que os veículos distorceram o que ele falou, que ele é contra qualquer tipo de assédio e machismo e que ele admirou todo esse movimento que as mulheres fizeram, mas que também é elogiável sim a postura do Zé Maier de ter assumido a culpa publicamente. Ok. Foi isso que o Caio Blá disse. Então a figura dessas 5 pessoas aí, as declarações, né, as polêmicas, fora de todas as outras mulheres profissionais da Globo que se pronunciaram e se manifestaram. Ô Vini, só pra fechar, você lembra da campanha ali que você falou na redação pra gente, do sensacionalista? Mexeu com babaca, mexeu com todos? Em referência ao Caio Blá e outros, né? Ao Caio Blá e ao Oscar Magrini.